Ansiedade é um sentimento comum, né? É um sentimento no qual as pessoas têm uma preocupação com algo que está por acontecer. É um sentimento que nós carregamos e faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A ansiedade não é uma doença em si mesmo. Ela é um sentimento comum. Ela pode se transformar numa patologia, mas todos nós vivemos ansiedade. Ansiedade do dia, ansiedade das coisas que a gente tem para fazer. É uma expectativa, na verdade, né? É um sentimento comum de nós, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A ansiedade pode ser considerada como um transtorno mental quando ela se torna uma patologia. Quando esses sentimentos são muito excessivos, começam a trabalhar o cotidiano das pessoas, começam a causar sintomas físicos, ela pode se transformar num transtorno psiquiátrico. O sentimento de ansiedade pode se transformar numa doença quando ele se torna novamente excessivo. E a pessoa começa a se preocupar excessivamente ou com algum setor da vida ou com a vida, e isso começa a atrapalhar a vida dela, atrapalhar o cotidiano, atrapalhar os afazeres, e também pode se transformar em sintomas físicos. A pessoa pode começar a ter problemas gastrointestinais, cardíacos, insônia, inquietação, emagrecimento, ou muitas pessoas começam a se alimentar demais, né, engordar por causa da ansiedade, então aí se torna um problema psiquiátrico. Na faixa de adolescente e crianças também podemos ter ansiedade tanto moderada como grave. As crianças podem se tornar muito inquietas, com insônia, irritadas. O adolescente também pode apresentar sintomas tanto físicos quanto psiquiátricos, insônia, medos, inseguranças, tudo isso pode ser carreado pela questão da ansiedade. Então, a ansiedade ela pode também pode ter um quadro setorial. Às vezes a pessoa está muito preocupada com o emprego. Esses tempos modernos, muitas pessoas estão preocupadas com o emprego, com a perda do emprego, com a questão financeira. Às vezes na escola, passar de ano, vestibular é um momento que as pessoas têm muito medo de não passar, de não conseguir ultrapassar essa fase. As crianças também na escola, quando elas deixam a casa, ficam sem a mãe, sem os pais, tudo isso pode trazer ansiedade. Os adolescentes também, e não vamos deixar de falar da vida adulta, é quando as pessoas sentem medo quando se separam, né, de alguém que tem muito afeto. Então elas se sentem inseguras, às vezes elas se sentem em perigo, ou elas acham que vai acontecer alguma coisa com essas pessoas que elas têm muito apego, que elas têm muito afeto. Então causa esse transtorno, que é a ansiedade de separação. No início escolar, muitas crianças às vezes passam por isso. Porque deixam a casa, deixam os pais, deixam o ambiente que elas se sentem seguras. Então, realmente pode acontecer da criança passar por esse período de ansiedade de separação. Pode acontecer com os adultos também ansiedade de separação, e acontece. Quando as pessoas são muito ligadas, têm muito afeto, elas podem se sentir inseguras, né? Situações de relacionamento, casamentos. Então, tudo isso pode trazer um pouco de insegurança. E essa insegurança, se for excessiva, causa o transtorno de ansiedade de separação, com os mesmos sintomas da ansiedade, que às vezes a insônia, perda de apetite, sintomas físicos, onde a pessoa tem uma área mais frágil, né? Cefaleia, aí depende da questão do organismo, da própria pessoa. A ansiedade e depressão são patologias diferentes. É claro que uma pessoa ansiosa pode ter alguns sintomas de depressão, ou uma pessoa deprimida também pode ter ansiedade, mas a depressão ela tem pilares muito importantes: tristeza na maior parte do tempo, perda de prazer pela vida ou por aquilo que ela faz na maior parte do tempo. Esse é o diagnóstico diferencial das duas patologias. A ansiedade é um transtorno, que a gente já comentou, na qual a pessoa se sente, né, com uma expectativa de que algo está por acontecer. O pânico,
ele carrega também a questão da ansiedade, mas é num nível bastante importante. É uma situação, em qualquer momento a pessoa pode ter um ataque de pânico, que a gente chama, na qual ela tem uma vivência muito intensa, ou de morrer, ou de que vai perder, vai se desorganizar totalmente. Então ela tem uma vivência muito aguda de tudo isso. É um medo muito, muito intenso. E que a pessoa se sente muito mal até fisicamente. Quando a gente fala de ansiedade paroxística episódica, a gente está falando de pânico, porque na verdade o pânico ele é a ansiedade paroxística episódica. Em algum momento a pessoa tem um ataque de pânico, por isso que a gente chama de paroxística episódica, porque acontece em episódios. Nem sempre a pessoa está tendo pânico, mas ela pode ter esse sentimento intenso de medo em qualquer momento do dia ou da vida dela. A relação entre déficit de atenção, hiperatividade e ansiedade é uma relação que às vezes as coisas não ficam meio mescladas. Porque o TDAH, ele também carrega ansiedade. Muitas pessoas que têm déficit de atenção, hiperatividade também têm ansiedade, mas são patologias diferentes. Quando a gente fala de ansiedade noturna, nós não estamos classificando exatamente uma patologia, e sim um momento em que a pessoa às vezes fica mais ansiosa, porque ela vai dormir, ela está se preocupada com o dia seguinte. Novamente, sentimento de ansiedade é aquilo que a gente tem de expectativas em relação ao futuro. E muitas vezes a pessoa tem muitas preocupações que não consegue se libertar para ter um sono tranquilo. Então essa é a ansiedade noturna. Quando a gente pensa em causas de ansiedade, a gente está falando na patologia. E para falar na patologia, nós temos que pensar nos transtornos psiquiátricos. Os transtornos psiquiátricos, eles são muito complexos, porque eles têm tanto uma causa psicológica, do próprio desenvolvimento da pessoa, de características da pessoa, causas ambientais. Nós vivemos uma pandemia. Essas causas causam ansiedade, podem levar pessoas a um transtorno de ansiedade. E causas genéticas. Todas as patologias psiquiátricas, em algum grau, têm um componente genético, biológico, neurobiológico. O que a gente conhece até hoje do ponto de vista epidemiológico é que a ansiedade é mais prevalente nas mulheres, até 2 vezes mais prevalente nas mulheres, e acontece basicamente entre 20 e 30 anos. Essa é a maior prevalência de ansiedade. Então, a ansiedade, ela sempre tem, ou na maior parte das vezes, causas emocionais, quer dizer, psicológicas, a gente está falando, né? As causas físicas são quando são causadas por doenças, né? Algumas doenças, elas podem ter um quadro clínico no qual a ansiedade faz parte, né? E também as causas biológicas. A neurobiologia hoje está explicando muitas questões relacionadas às causas orgânicas biológicas da ansiedade. Então, a pandemia, e particularmente nós no Brasil, somos campeões de ansiedade. No mundo, o Brasil é o primeiro país onde existe maior prevalência de ansiedade. Nós somos um país de ansiosos. Com a pandemia, com todas as questões ligadas à saúde, né, à saúde populacional, as questões ligadas ao trabalho, as preocupações com a própria doença, trouxe uma gama maior de prevalência de pessoas com quadros de transtorno ansioso. A ansiedade como uma preocupação do futuro, como causa raiz preocupações, né? As pessoas hoje estão muito ligadas à imagem, ligadas às questões do que as outras pessoas estão pensando sobre ela. Nós somos muito visados, né? Então todas essas questões nas redes sociais, elas acabam provocando nas pessoas mais ansiedade, e também quando as pessoas se preocupam mais com essas questões, né, da tecnologia. Isso tem sido cada vez mais disseminado. É um fator preocupante, né, do ponto de vista de saúde mental. Toda situação de estresse, ele pode ser sim uma causa de ansiedade.
Estresse da vida cotidiana, estresse no trabalho, estresse com preocupações de doença, estresse no como o país está vivendo politicamente, externo como o país se relaciona com o exterior, externo com as nossas questões mais simples do dia a dia, podem causar estresse e pode causar ansiedade. Então, os principais sintomas do transtorno de ansiedade são sintomas psicológicos, preocupações excessivas com algo que está por acontecer, que tomam a maior parte do dia ou dos dias das pessoas. Não é uma situação esporádica. Sintomas físicos, isso também é muito importante da gente pensar, insônia, tanto diminuição do apetite como aumento do apetite, inquietação, às vezes a pessoa sente sudorese intensa, taquicardia, sintomas epigástricos ou gastrointestinais. Todos esses sintomas, esses efeitos físicos sofrem o efeito da ansiedade. Muitas vezes as pessoas vão levando a ansiedade como se nada tivesse acontecendo, mas elas começam a perceber que elas estão mais fatigadas, elas começam a perceber que elas estão que está acontecendo sintomas físicos frequentes, dor de cabeça, insônia, começam a se sentir muito preocupadas, começam a perceber que aquilo não está numa situação dentro de uma situação controlável. Então acho que esse é o momento de procurar ajuda e de perceber que tem sinais aí que precisam ser vistos. A ajuda, ela geralmente vem com o médico, que a pessoa tem mais afinidade, ou com as pessoas que tem mais, que cuidam da saúde dela, né? Mas em qualquer lugar existe a saúde básica, né? Os atendimentos primários, e essas unidades, elas estão habilitadas e tem pessoas com competência para também poder ajudar essas pessoas, poder direcionar para uma ajuda ou psicológica ou psiquiátrica. Então qualquer serviço de saúde, na verdade, ele pode identificar se a pessoa está com algum transtorno psiquiátrico nessa área de ansiedade. Então, a ansiedade pode e afeta a saúde física, mas se a pessoa começa a não dormir bem, não comer bem, deixar de se alimentar ou se alimentar demais, começa a engordar, ter problemas, né, de obesidade, começa a aparecer problemas, sintomas cardíacos, às vezes gastrointestinais, problemas de cefaleia. Então, ela realmente, hipertensão é uma patologia muito comum ligada à ansiedade. Diabetes pode se descontrolar, né, se desregular por causa da ansiedade. Então ela tem um impacto importante na saúde física também. Uma das primeiras coisas que a ansiedade causa é a insônia. As pessoas dormem mal, têm sonos de inquietação, têm sonhos ruins, porque ela está com aquele sentimento de preocupação excessiva. E a preocupação excessiva sempre está ligada a uma situação não boa. Se a gente tiver uma preocupação excessiva por uma situação, eu vou viajar, eu sinto ansiedade, mas não é uma preocupação excessiva de que algo ruim vai acontecer, né? Vou fazer uma viagem de turismo. Geralmente o sentimento é ligado que alguma coisa ruim vai acontecer, alguma coisa que não é boa. Então isso traz sentimentos difíceis e impactam a pessoa. Com certeza o transtorno ansioso pode agravar quadros de qualquer doença, porque se a pessoa não está bem psiquicamente, as doenças também ela perde, vamos falar assim, força para aquela situação. Então muitas vezes ela também não dorme bem, os remédios também acabam não caindo tão bem, não tendo uma boa metabolização, porque na verdade a ansiedade interfere em todas as áreas do nosso organismo. Então realmente a ansiedade pode piorar alguns quadros. As crises de ansiedade, elas não são difíceis de identificar. Às vezes elas vêm com sintomas físicos, né? Às vezes a pessoa sente turbação de vista, dor de cabeça. Isso pode estar relacionado à pressão alta, pode ter uma sudorese excessiva, né? Pode ter zumbidos, pode começar a ter uma visão, como eu já falei, turva, boca seca.
vários sintomas físicos, taquicardia, sudorese é um sintoma muito comum. Esses sintomas, mais a preocupação excessiva, que a pessoa se sente muito dominada por essas ideias, né, de preocupação excessiva, é a própria crise de ansiedade. E muitas vezes ela acaba indo para um pronto-socorro, indo para um hospital, porque ela mesmo não consegue controlar a crise. Não é incomum as pessoas estarem passando por falta de ar, que às vezes acontece na crise de ansiedade. É muito comum. E né, na pandemia, com a questão do coronavírus, com o medo das questões pulmonares, muitas pessoas, por crises de ansiedade, procuram um hospital, um pronto-socorro. Não está errado, porque elas acham que estão tendo uma baixa oxigenação, que está acontecendo algum problema no pulmão, porque elas estão naquela iminência da crise, ou na vigência, melhor falando, da crise de ansiedade. Durante a crise de ansiedade, se ela não tem conhecimento, geralmente ela vai para o pronto-socorro. À medida que ela vai percebendo que aquilo é uma crise de ansiedade, ela começa a utilizar algum tipo de método, né, desde que seja um método que ela aprendeu, psicológico, né? Muitas atividades, como alguns tipos de atividade física, ou que a gente chama de atividade corporal, né, ajudam a pessoa a aprender a respirar nesses momentos, a parar e pensar, né, a tentar se acalmar, tentar se controlar. E é claro que existe uma gama de medicamentos, né, produtos farmacêuticos, que ajudam nessas horas que a pessoa pode utilizar, desde que ela tenha um conhecimento de que é uma crise de ansiedade.